Vamos falar agora de um problema que atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta e é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Especialistas apontam a depressão como um dos motivos que levam, em média, 32 brasileiros a tirar a própria vida por dia. Alertar sobre a importância da prevenção ao suicídio é o objetivo da campanha Setembro Amarelo. Hoje eu converso com o terapeuta ortomolecular Alexandre Quarto, que vai falar sobre depressão. Alexandre, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui. Boa noite, Irideu. Inicialmente, o que é essa terapia ortomolecular, Alexandre? É uma terapia que nasceu fora dos centros acadêmicos universitários, voltada para aparelhar o corpo para se proteger dos diversos estresses. Isso é feito através de nutrientes específicos chamados nutrientes antioxidantes, né? Visto que o corpo ele envelhece numa velocidade que pode se alternar de acordo com o uso de antioxidantes que ele se utiliza. Os oxidantes são os grandes culpados pelo envelhecimento. São grandes culpados, né? Então você tem, por exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, manganês, cobre. São minerais que protegem a gente desse envelhecimento. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de terapia? Sim, na verdade é uma terapia que ela... Não há restrição? Não há restrição. Idade? Não. Ela começa por um processo educacional, né? O público leigo, ele começa a estudar isso, começa a ler e ele começa mesmo a buscar na alimentação alguns alimentos, frutas, né, que contêm esses nutrientes. Assim, ele tem, então, uma estrutura mais forte para lidar com diversos estresses. Tem também muitos estresses que a ortomolecular também admite que não são conhecidos também. E como essa terapia é utilizada especificamente no caso da depressão, Alexandre? Poxa, é baseada numa equalização da neuroquímica do cérebro, né? O cérebro, então, ele tem substâncias, neurohormônios, neurotransmissores, que são responsáveis por tipo de comportamento. Entre eles você tem a dopamina, responsável pela motivação, a serotonina, a acetilcolina, o GABA, pelo relaxamento, bom sono. Esses neurohormônios dependem de alguns alimentos, de alguns aminoácidos, de alguns minerais e vitaminas. Então nós equalizamos, através de uma entrevista, de uma avaliação com questionário, equalizamos, identificamos o perfil, o momento que a pessoa está e damos de volta, através dessa suplementação, o ajuste desses neurohormônios. Ou seja, em qualquer nível de depressão pode ser utilizado a terapia? Pode ser utilizado, com resultados diferentes para cada nível. Mas o que é importante também é que pouco se sabe, né, na verdade, assim, né, sobre os sinais da depressão. A ortomolecular e uma área que eu estudo também, que é a psicoortomolecular, se detém como detalhes no perfil da pessoa depressiva. É uma terapia acessível, Alexandre? É acessível, perfeitamente. Acessível. Qualquer pessoa. Não vai ter muita dificuldade para poder... Não, foi criado uma fama que não é justa sobre isso. E pode ser associado com outros tratamentos alopáticos, por exemplo? Costuma, inclusive no início, né, a pessoa muitas vezes com tratamento medicamentoso, né, por exemplo, de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina, usar também alguns nutrientes e com o tempo ir possivelmente reduzindo essa taxa medicamentosa. A rede pública oferece esse tipo de tratamento ou não? O tratamento ortomolecular não, mas não o oferece. Tratamento básico medicamentoso na psiquiatria mesmo. Quais são os principais fatores que possam ser os causadores da depressão? Olha, de um modo geral, é o chamado estresse, né? A depressão ela é uma síndrome, o estresse também é uma outra síndrome, né? São vários tipos de estresse. A pessoa viver ansiosa... Estamos todos sujeitos, então, todos né? Porque sujeitos. Vivemos hoje num estado de estresse. Inclusive essa assim, estatística, né? Eu não vejo nada em torno de 9%, 10%, né? Eu vejo que cerca de uns 40% da população, ela ou entrou... ou saiu, ela está próximo do estado depressivo. É possível a pessoa, por exemplo, ter uma depressão sem saber que passou por uma depressão, não é, perfeitamente. É comum que as pessoas estejam num estado lá, sei lá, de falta de vontade e tal, assim, mas depois acabam saindo sozinhos, né? Exatamente. A depressão você começa a considerar depois de 1 mês e meio, 2 meses, de alguns sintomas que se repetem, que não mudam, né? Não é só uma tristeza temporária, uma decepção, uma frustração temporária. Agora, a gente precisa realmente aumentar a lente, né? Olhar os detalhes sobre a depressão, porque ela está ligada ao suicídio, né? Está encurtando a vida das pessoas, é a doença com maior incapacitação,
tá no meio, em todos os meios, né? Ela atrapalha relacionamentos, atrapalha o estudo, reduz o mal a do memória. século realmente, a depressão? Primeiro o estresse, segundo a depressão. O estresse primeiro, é. Estão muito ligados, né? E a pessoa, ela vivendo com depressão, e entra em depressão, é melhor e sai, ela tem um envelhecimento do cérebro muito maior, muito mais rápido, na verdade, e ela fica candidata ao Alzheimer. Aí é complicado. Então a gente está vendo já uma degeneração. O pânico está muito ligado também, é isso? Está muito ligado. São alterações químicas, neuroquímicas, né, que a gente na ortomolecular procura ajustar isso com nutrientes, com mudança de atividade física, algumas mudanças, né? A musicoterapia, outras técnicas também que nós usamos. Dá para evitar a depressão, Alexandre? Quer dizer, que atitudes a gente pode tomar no nosso dia a dia para tentar evitar de alguma maneira? Eu acho que dá para a gente não entrar fundo na depressão, mas dizer que dá para evitar, eu ainda não vi isso, porque a depressão ela é o choque emocional, são as situações, são as perdas, a dificuldade de se adequar a situações novas, né? Situações às vezes traumáticas, né? Hostis. Porque crise econômica, violência, exatamente, fica difícil no dia a dia pra gente, né? Quebra de negócios, tudo Nessas isso. situações de crise econômica, então, aumenta ainda mais, né? Porque o que a gente pensa nesse raciocínio nutricional ortomolecular é ter o corpo suplementado. Um corpo suplementado, tanto ele lida diferente com alergias, com gripes, com falha de memória, com fadiga. E um dos sinais, muitos sinais da depressão é realmente uma queda da vitalidade progressiva e sem nenhuma causa aparente. O corpo dá muitos sinais. O corpo dá muitos sinais, fica tudo pesado, né? A digestão fica lenta, às vezes alguns distúrbios gastrointestinais estão ligados também, que é uma deficiência de GABA. Algumas gastrites você associa também com depressão, dores musculares, dificuldade para sair da cama, alteração de sono, dorme e acorda, tudo isso está ligado, alteração no apetite, para mais ou para menos, isolamento social, baixa da autoconfiança, começa a dar falha na memória, tudo isso é depressão. Bom, tenho vários desses sintomas, então... Acho que todo mundo tem alguns, pelo menos, esses sintomas, né, Alexandre? Porque no dia a dia, realmente, hoje é muito complicado. A alimentação saudável contribui para evitar esse tipo de situação, por exemplo? Eu diria que até mais do que saudável, uma alimentação até mais específica, buscando alguns nutrientes, né, que são chaves para o cérebro. Que essa é a base da terapia ortomolecular, no caso. Essa é a base, a nutrição. Mas não só através da alimentação, mas através da suplementação. Você realmente você vai encontrar nutrientes ativos que eles vão ter uma absorção diferenciada no teu corpo para obter o resultado. Que é feito especificamente caso a caso. Não é vitamina de farmácia pronta, claro. Não são suplementos prontos, entende? Então você precisa realmente de triptofano, vitamina B12, né, que tem vegetais crucíferos, aveia, castanha do Pará, o salmão, que é a fonte de ômega 3, o atum, a sardinha, o bacalhau, tudo isso onde tem ômega 3, você reconstitui neurônio no cérebro. E no estágio do estresse e da depressão, a gente perde muito neurônio. Alexandre, muito obrigado, pela sua entrevista e uma boa noite para você. Boa noite, obrigado a você também.